Milionário congela ao ver que a enfermeira era sua ex-mendiga negra com gêmeas. A tensão pairava no ar do hospital. Os monitores na UTI apitavam incessantemente, misturando-se ao som das conversas sussurradas e das dificuldades respiratórias dos pacientes. Naquele caos controlado, uma visagem familiar cruzou o olhar da enfermeira Tatiana Oliveira. Era Henrique Vasconcelos, agora um homem de sucesso, destacando-se em seu terno caro. Os dois se encararam e o mundo ao redor deles congelou. A lembrança de 7 anos atrás voltou como um tsunami. Tatiana grávida e sozinha, memórias de um amor intenso que se transformara em abandono. O coração dela acelerou. Uma sensação de aperto no peito se misturava a um nó na garganta. Ela pensou nas gêmeas, Ana Maria e Maria Teresa, que agora ocupavam seu coração e sua vida. Como ela poderia olhar para Henrique, o homem que jogou tudo para o alto no momento mais crucial? Henrique, por outro lado, mal podia acreditar no que via. A mulher que ele sentiu um misto de culpa e nostalgia. Como pôde aquele ser humano tão vital em sua vida ter se tornado apenas uma lembrança? 3 décadas de vida como milionário não tinham servido para curar o estrago que deixara. As gêmeas, pequenas bolinhas de energia, estavam ao lado de Tatiana, suas mãos entrelaçadas. Elas não conheciam o pai, apenas ouviram histórias sobre ele. Mas, no fundo, havia uma conexão. Algo que ninguém poderia explicar. Os pequenos olhares curiosos se fixaram em Henrique, buscando respostas que ele não sabia como dar. Azira, a mãe de Henrique, chegou na mesma hora, trazendo consigo uma aura de segredos não revelados. O espelho da culpa na expressão dela refletia anos de arrependimento. Você precisa falar com ela, disse, fazendo Henrique recuar um passo. O que a mãe sabia que ele não sabia? O clima na UTI era eletricamente carregado. Cada respiração fazia ecoar a história deles como uma canção triste. Tatiana respirou fundo, sentindo o peso do passado. Ela não era mais a mesma adolescente sonhadora que ele deixou para trás. O cheiro do antisséptico misturado ao perfume que ela usava o levou às lágrimas discretas que ele mordeu os lábios para esconder. Quem ele tinha se tornado? Um milionário cercado de luxo, mas preso a uma escolha que destruíra sua família. Então o momento chegou. Com um movimento hesitante, Henrique deu um passo à frente, buscando transformar sua inércia em ação. As palavras estiveram à beira de seus lábios, mas ele parou. O que diria? Posso ser o pai que você precisa? A dúvida pairava no ar. Ele poderia realmente assumir essa responsabilidade? O olhar de Tatiana não era apenas de raiva, era pedido e defesa ao mesmo tempo. A música silenciosa do ambiente continuava, e a possibilidade de reconciliação pairava como uma nuvem escura. Tudo parecia prestes a ruir, mas também a renascer. Mas antes que ele pudesse falar, algo inesperado ocorreu. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique deu um passo hesitante à frente. O ar estava pesado. Uma tempestade invisível prestes a se desenrolar. Ele tentava colocar as palavras em sua mente em ordem. Mas a voz de Tatiana interrompeu seus pensamentos. Henrique, por favor, não. Não faça isso. Ela sussurrou, sua expressão misturando raiva e fragilidade. Mas antes que ele pudesse responder, um grito desesperado ecoou pelo corredor da UTI. Mãe! Era uma voz feminina inconfundível que paralisou todos. Tatiana virou-se abruptamente. Seus olhos se arregalaram e seu coração disparou. A porta se abriu com um golpe. E uma jovem, com as mesmas características de Tatiana, apareceu. Era uma mulher, não mais que 20 anos, com um olhar que misturava desespero e confusão. Camila, o que você está fazendo aqui? Tatiana perguntou, a voz embargada. Camila, sua filha mais velha, tinha acabado de chegar, e em um instante, tudo mudou. Henrique a reconheceu, mas a conexão que ele pensou que existia entre eles se diluiu no ar tenso. Mãe, você não vai acreditar. Eu vi o pai. Ele está aqui? Camila olhou ao redor, seu olhar ansioso finalmente se assentando em Henrique. Todo o ambiente parecia girar, a tensão se transformando em algo sombrio. Henrique congelou. A pergunta de Camila ecoava em sua mente. O que estava acontecendo? Ele nunca soube que tinha uma filha adolescente que não sem suas gêmeas. Olhando para Tatiana, ele viu pânico se estampando em seu rosto. Camila não sabia que Henrique era seu pai. Como poderia? A revelação o atingiu como um soco. Camila, não é o que você está pensando. Tatiana começou, mas perdeu a voz. Henrique achou que estava sonhando. A realidade pesava. Ele queria explicar, queria se desculpar, mas como poderia reverter aquela cadeia de segredos? O olhar de Camila era de frustração pura, uma mistura de amor e negação. Você o abandonou, e ele nunca soube. Camila gritou, num tom que cortou como faca. O efeito da palavra abandonou era mais forte do que qualquer remorso. Essa história não era somente entre ele e Tatiana. Agora envolvia a filha que ele nunca soube que existia. O ambiente estava em silêncio. Todas as máquinas e monitores pareceram reduzir o volume, como se o universo inteiro estivesse escutando. Poucos segundos se passaram, mas parecia uma eternidade. Os outros acompanhantes da UTI assistiam. Olhos grandes, a cena se desenrolava como um drama impiedoso. Murmúrios e expressões de choque começaram a emergir do público presente. Henrique olhou para Azira, sua mãe, buscando algum sinal de apoio, mas ela simplesmente balançou a cabeça, como se dissesse que ele tinha que lidar com isso. As gêmeas seguravam as mãos de Tatiana, e em seus rostos inocentes, uma série de emoções conflitantes se refletiam. Elas, que até então achavam que eram só elas, agora conheciam o peso da realidade, o pai que nunca estivera presente. Com um movimento brusco, Camila girou, pronta para sair. Vou descobrir a verdade. Você não pode me impedir. Ela disparou para fora do quarto, e a porta se fechou com um estrondo. Um novo caos se instaurou. Henrique estava em um estado de choque absoluto, e a ideia da sua nova realidade começou a se formar. Ele agora tinha uma família que não conhecia, e um passado que o assombrava. Tatiana suspirou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Henrique, isso não deveria ter acontecido. Não agora. A urgência na voz dela era palpável. Ele sempre acreditara que a vida seguia um plano organizado,
mas agora estava tudo à beira do colapso. "O que vamos fazer?" ele perguntou, o desespero começando a penetrar sua voz. Ele queria agir, mas tudo havia mudado em um instante. Como um símbolo de sua confusão, um alarme soou por trás deles. Uma sirene cortando o ar. A situação já se mostrava crítica, mas agora estava prestes a se tornar uma catástrofe. Henrique sentiu um nó se formar em seu estômago. O que aquela reviravolta significava para todos eles? E como poderiam consertar a bagunça que a vida havia colocado diante deles? Ele nunca imaginara que um dia se depararia com essa combinação devastadora de escolhas e segredos que colocariam um futuro em risco. A tensão se intensificava e as possibilidades agora eram infinitas e aterradoras. Quebec, tudo estava apenas começando! Henrique sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a realidade ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. O grito de Camila ecoava em sua mente. O peso daquela descoberta o esmagava. Tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, suas escolhas, estava em questão. Tatiana, com os olhos marejados, apenas olhava para o chão, incapaz de encontrar palavras. As gêmeas, ainda em choque, trocavam olhares confusos, tentando entender o que estava acontecendo. O alarme da UTI continuava a tocar. Uma sirene que anunciava a crise na qual todos estavam mergulhados. Henrique sentiu o ar se tornar denso. Era como se cada segundo se arrastasse. Uma eternidade num espaço tão pequeno. "Você não pode sair assim", gritou Tatiana. Sua voz tremia, mas Camila já tinha desaparecido pelo corredor, levando consigo não só suas perguntas, mas também a esperança de um reencontro que poderia ser redentor. E nesse momento, uma enfermeira com um semblante sério entra. Ela parecia alheia ao drama que se desenrolava entre ele e Tatiana. "O seu pai está piorando." Henrique congelou. O quê? O pai estava aqui? O hospital tinha se tornado um labirinto de emoções. E agora havia mais uma angústia a ser enfrentada. Ele lançou um olhar um tanto desconfiado para Tatiana. Desde que ela soubera da presença de Camila, tudo parecia ter mudado ali, no ar. O passado não era um fardo só dele. Ela também carregava suas próprias histórias. "Eu preciso ir." "Para o meu pai", murmurou, como que justificando uma fuga. Ele se afastou, os passos parecendo mais pesados a cada movimento. Mal percebeu quando Tatiana chamou seu nome, mas ele não olhou para trás. A pressa o levou até a sala do pai, e ao abrir a porta, o que viu o paralisou. Ali, no leito, seu pai, Azir ao lado, parecia mais frágil do que nunca. Seu corpo coberto por fios e tubos, os monitores em um vai e vem inquietante. Mas havia algo mais. A atmosfera estava carregada de uma tensão visceral. O que estava acontecendo? O olhar do pai se fixou em Henrique, cheio de uma mistura de dor e resignação. "Filho." A voz dele era quase um sussurro. "Eu sempre soube." Henrique sentiu o mundo tremer novamente. O que seu pai sabia? Como ele poderia saber? Enquanto as palavras se acumulavam em sua mente frenética, o coração de Henrique começava a ceder a um medo profundo de revelações. Eu não entendo", balbuciou, enquanto a mente girava, tentando reunir todas as peças. Sobre Camila, a voz do pai falhou, mas ele respirou fundo. "Camila é mais do que você imagina. Ela não é só a filha que você nunca conheceu. Meu amor, eu não queria que você ficasse sabendo assim, mas Camila é... Antes que pudesse terminar a frase, um colapso súbito ocorreu. Henrique notou um movimento frenético dos enfermeiros fora do quarto.
Alguém gritou por um médico. O ar se encheu de tensão novamente. E o coração começou a disparar. Buzinas de alarme, gritos de comando, passos apressados. Uma equipe de emergência invadiu o quarto, fazendo-o recuar. E no meio do caos, a verdade talvez estivesse prestes a ser revelada. O que está acontecendo? Henrique gritou, mas ninguém parecia ouvir. A atmosfera tornou-se elétrica. A enfermeira se virou para ele, pálida. O senhor precisa sair. O paciente não vai aguentar. Desesperado, Henrique tentou entender como tudo tinha chegado a esse ponto. Camila, Tatiana, o pai! E as verdades que se moviam como sombras em sua vida. Não havia como escapar daquela rede, e ele sabia que as consequências do que estava prestes a acontecer mudariam tudo. Um mistério se desenhava, um novo caminho que ele não estava preparado para seguir. E enquanto ele observava a cena à sua frente, uma voz interior gritava: mais segredos, mais dor, o que mais poderia vir à tona? O suspense preenchia o ar. Tudo estava apenas começando. Henrique sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a realidade ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. O grito de Camila ecoava em sua mente. O peso daquela descoberta o esmagava. Todo mundo parecia girar, e a vida que ele conhecia estava à beira do colapso. Ele mal percebeu quando a enfermeira apareceu, chamando por ele com urgência. O ar estava pesado, carregado de tensões não resolvidas. Senhor Henrique, precisamos de você aqui agora, a enfermeira insistiu, seus olhos fixos na porta. Ele hesitou, mas então um grito do pai chamou sua atenção. Filho! A voz dele era quase um sussurro, mas havia tanta urgência. Henrique se virou, os lábios se comprimindo em uma linha tensa. O que está acontecendo? A ansiedade crescia a cada segundo. Ele não está bem. Azira falou, o rosto pálido. Henrique sentiu um nó se formar em seu estômago. Sem pensar, ele se afastou da enfermeira e entrou no quarto do pai. A cena que se desenrolou diante dele parecia um pesadelo. Seu pai estava deitado, pálido, em meio a tubos e monitores apitando. O peso da situação o atingiu com força. Pai! Ele gritou, apressando-se até o leito, mas a expressão no rosto do homem era de dor. Não só física, mas emocional. E era nesse momento que a porta foi aberta de forma brusca. Camila, a filha mais velha, estava de volta. E os olhos cheios de lágrimas mostravam que algo estava errado. Mãe, você não vai acreditar. Eu ouvi o que ele disse. A voz de Camila era um misto de desespero e incredulidade. A atmosfera ficou tensa novamente. E Henrique sentiu um frio na espinha. Tatiana entrou logo atrás, visivelmente abalada. Camila, não, agora não, ela implorou. A confusão envolvia todos como uma nuvem pesada. Mas o que mais estava por vir iria surpreender a todos. Sem mais aviso, um médico entrou rapidamente. Sua expressão urgente não passava despercebida. Henrique, precisamos conversar, disse ele, cortando a tensão como uma faca quente na manteiga. Seu pai tem algo que você precisa saber. Algo sobre sua saúde e a origem de todos esses problemas. O coração de Henrique disparou. Ele já se sentia perdido, mas agora estava sendo puxado ainda mais fundo. O médico olhou diretamente para seu pai, que estava cada vez mais fraco. As mãos dele pareciam mais trêmulas e um frio começou a se espalhar entre os presentes. O que aconteceu? O que isso tem a ver com Camila e Tatiana? Henrique perguntou, a voz aumentada com a pressa e a frustração. O médico respirou fundo, dando um passo à frente. Alguns exames vieram à tona.
E precisamos voltar no tempo, entender algumas histórias antes de seguir. A verdade é que seu pai nunca foi só um pai. Ele é também o pai de Camila. A revelação cortou como vidro. Henrique olhou para Camila, depois para Tatiana. O choque nas faces de todos era palpável, como se a sala inteira estivesse presa em um relix de horrores. Você está mentindo! Henrique gritou. Os murmúrios na sala aumentaram, a tensão se transformando em uma onda de incredulidade. Os olhares de Ana Maria e Maria Teresa se uniram ao da mãe, enquanto o médico tentava explicar. Mas a verdade estava feita e não havia como voltar atrás. A porta se abriu novamente. Camila, agora em estado de choque, recuou um passo. Isso não pode estar acontecendo! Os gritos se misturavam em um som único de angústia. Henrique desejava que tudo fosse um sonho, que acordasse e encontrasse uma solução, mas não era a realidade. As verdades estavam expostas, como se fossem cicatrizes abertas à luz do dia. Henrique queria correr, fugir, mas naquele momento percebeu que não havia para onde ir. Tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar, e ele estava no olho do furacão. O caos se instaurou enquanto as vozes aumentavam. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava escondido atrás das paredes do hospital? O novo mistério se erguia, e a escuridão começava a consumi-los. O futuro agora estava mais incerto do que nunca. Henrique olhou para o médico, seu coração batendo forte. O que você quer dizer com isso? Suas palavras estavam entrecortadas, como se cada sílaba fosse um peso insuportável. O médico, pálido e nervoso, não parecia disposto a suavizar a revelação. Seu pai, ele conhecia a mãe de Camila antes de você nascer. Havia uma ligação que você não estava ciente. O médico explicou, e as palavras pareceram ressoar como um eco sombrio na sala. Camila é sua irmã, Henrique, não apenas sua filha. O silêncio rugiu e o grito de choque de Camila cortou o ar. Irmã? Como pode? Ela olhou para a mãe em busca de respostas, mas Tatiana estava paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Henrique sentiu um frio invadir seu corpo. Sua mente girava, tentando entender o que estava acontecendo. Ele sempre quis reconectar-se, mas agora, a ideia de ter perdido tanto, incluindo uma irmã, era devastadora. Tudo parecia estar desmoronando à sua volta. Mãe, você sabia disso? Camila gritou indignada. O olhar de Tatiana era uma mistura de dor e confusão. A sala estava em absoluto caos. Os gritos e as súplicas enredando-se num só clamor de incredulidade. Henrique mal conseguia pensar. Sua cabeça latejava. Era um segredo que eu nunca queria que você soubesse. A vida tomou caminhos que eu não pude controlar. Tatiana disse, sua voz embargada. O choque nas expressões dela era palpável, como se estivesse se despedaçando. Seu pai tinha um passado, e Camila faz parte dele. Um passado? Henrique exclamou. Você está me dizendo que eu tenho uma irmã, e você nunca me contou! Seu tom era crescente, uma onda de raiva misturada à dor. Camila estava em choque, olhando entre os dois, como se esperasse que a verdade a resgatasse de um pesadelo. Mas o médico, sabendo que a situação estava ficando insustentável, interrompeu. Henrique, precisamos focar no seu pai. Ele está se deteriorando e temos que agir rapidamente.
As palavras dele eram uma âncora em meio à tempestade. De repente, um barulho ensurdecedor irrompeu da sala ao lado. O alarme de um monitor soou em um crescendo agudo e todos se viraram, alarmados. O que era isso? A enfermeira que estava no corredor gritou: Precisamos de mais ajuda aqui! É uma emergência! O barulho estava crescendo e o caos envolvendo o hospital parecia ser absorvido pela confusão crescente. Henrique olhou para o médico, um sentimento de desespero começando a se espalhar dentro dele. E então, de repente, a porta se abriu com um estrondo. Um homem alto, bem vestido e com um olhar determinado entrou na sala. Eu sou Alex, amigo de Henrique. O que está acontecendo aqui? Sua presença imponente interrompeu o turbilhão. Henrique franziu a testa. Quem é você? Mas o homem ignorou seu questionamento e caminhou até o leito de seu pai. Alex olhou diretamente para Zira e os dois trocaram um olhar intenso e silencioso. Eu sei o que aconteceu no passado e é hora de revelações, Alex declarou, a voz firme. O que está escondido aqui é mais do que apenas uma simples questão de família. O coração de Henrique disparou de novo. Do que você está falando? A tensão na sala aumentava e a adrenalina corria por suas veias. Camila estava ao lado, confusa e zangada. Segredos? O que mais você sabe? Ela exigiu, o coração dela parecendo um tambor. Eu não estou aqui apenas para assistir. Estou aqui porque seu pai... Ele não é quem você pensa que é. Há outros lados dessa história que vão mudar tudo. A afirmação impactante de Alex ecoou pela sala, criando ondas de incerteza. Henrique quase gritou. A frustração e a preocupação se misturavam. Diga logo, o que mais falta ser revelado? Tô cansado de segredos. Nesse instante, uma nova sirene, essa mais intensa, começou a soar. O ambiente estava agora carregado de um suspense opressivo. Parecia que todos estavam esperando por uma bomba prestes a estourar. E no meio daquela pressão, Alex fixou o olhar em Henrique. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Camila, Tatiana, vocês precisam saber a verdade, antes que seja tarde demais. Henrique queria gritar, a raiva e o medo fogosas dentro dele, mas a expectativa no ar era eletricamente tensa. O que mais poderia vir à tona? Ele sabia que a vida, aquela vida que pensou ter controlado, estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. Henrique olhou para Alex, confuso e angustiado, enquanto a sirene ecoava no fundo. Do que você está falando? O que mais existe nessa história? Sua voz transbordava frustração, mas Alex, impassível, apenas balançou a cabeça. Como se estivesse lidando com um quebra-cabeça muito maior do que qualquer um deles pudesse imaginar. Estamos em uma teia de segredos, Henrique. Segredos que vão além do que você pensa. Alex disse, seu olhar fixo no leito do pai, que parecia cada vez mais frágil. O que está prestes a acontecer pode mudar tudo, e todos vocês. Henrique sentiu seu coração acelerar. Como se, de repente, ele estivesse em uma roda gigante descontrolada. Cada giro trazia novos medos e dúvidas. Do que você está falando? Fale logo! A urgência em sua voz era palpável. Foi nesse momento que um som estrondoso irrompeu pela sala, reverberando como um trovão.
A porta se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou, com um semblante pálido e olhos arregalados. Era Camila, retornando como um furacão. Henrique, você precisa vir rápido. A situação está piorando. Sua voz estava carregada de pânico. Piorando? O que você quer dizer? O que aconteceu? Henrique se virou sentindo um frio na barriga. Tinha um grupo de pessoas lá fora. Eles estavam falando do seu pai, sobre negócios e um segredo maior que envolve todos nós. As palavras dela escaparam como um sussurro apressado e Henrique começou a se preocupar. Segredo? Que tipo de segredo? Ele estava quase gritando, a tensão aumentando a cada segundo. Camila respirou fundo antes de responder, como se o peso da verdade estivesse quase o esmagando. Eles mencionaram que seu pai não é quem você pensa que ele é. Há um passado sombrio que ele escondeu. O olhar de Alex se aprofundou. Isso é exatamente o que estou tentando dizer, Henrique. Seu pai não é apenas um empresário. Ele está envolvido em algo muito maior, algo perigoso. A expressão de Henrique se transformou em desespero. Ele queria entender, mas a revelação se desdobrava diante dele como um quebra-cabeça feito de sombras. Do que você está falando? O que ele fez? Nesse instante, o ambiente se tornou eletricamente pesado. A porta do quarto se fechou com um estrondo e o alarme dos monitores disparou. Henrique ficou mais tenso a cada apito. Preciso saber agora. Sua voz era uma mistura de raiva e necessidade. Então o médico entrou novamente. Sua expressão grave. O que vocês estão discutindo aqui é mais sério do que podem imaginar. O estado de saúde de seu pai se deteriorou e ele pode não ter muito tempo. O silêncio mortal se instalou e os olhares de todos no quarto se fixaram nele. Mas tem algo que você precisa saber. Envolve o espírito do seu pai e a origem dele. Ele continuou, balançando a cabeça. Neste momento, a pressão na sala atingiu seu ápice. Henrique tinha a sensação de que uma tempestade estava prestes a se formar. Seu pai não é apenas seu pai. Ele vem de uma linhagem com implicações que podem afetar todos nós. E você, Henrique, pode ser a chave para tudo isso. As palavras do médico eram como facas cortando o ar. Nesse exato momento, um grito ecoou pelo corredor do hospital. Meu Deus, o que aconteceu? Uma enfermeira entrou correndo, seus olhos arregalados de medo. Estamos evacuando. Há um grande problema no setor de emergência. Alguma coisa saiu do controle. O clima na sala virou de uma carga emocional alta para o pânico absoluto. O coração de Henrique disparou visceralmente. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Todas essas pessoas que agora carregavam perguntas e medos. No meio do caos, uma revelação convergiu em sua mente. Uma consciência aterrorizante de que tudo o que conhecia, sua vida, sua família, sua identidade, poderia estar em risco. Enquanto a enfermeira tentava organizar a evacuação, Henrique percebeu um olhar furtivo de Alex, um gesto que parecia dar a entender que eles estavam prestes a entrar em uma nova fase. Henrique, é hora de descobrir a verdade, e você precisa estar preparado. Essa última frase o atingiu com uma força palpável. A sala estava em carne viva, cada um perdido em seus próprios medos, enquanto o mundo externamente parecia desmoronar. Henrique sentiu um nó na garganta. O que mais viria à tona? O que ele realmente sabia sobre quem era e o que ele sempre pensou ser normal estava prestes a se transformar em algo totalmente diferente. A linha entre amor e traição começava a se misturar. E assim, enquanto a sirene continuava a soar, levando todos a um estado de alerta, Henrique teve certeza de que, após aquele dia, nada seria como antes
E a verdade seria mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. A luta pela verdade havia começado e ele estava no centro, se preparando para a tempestade que se aproximava. Henrique sentiu o coração na boca, enquanto os gritos da enfermeira e a urgência na sala se intensificavam. Ele precisava entender tudo. Os segredos, as mentiras, o que significava ser chamado de irmão por Camila. Mas o ambiente estava cercado por caos. Vamos! Precisamos evacuar essa parte do hospital! Uma voz feminina cortou o ar e todos se viraram. Era uma médica, sua expressão transparecendo uma mistura de pavor. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz tremendo. Ela apenas sacudiu a cabeça. Azira, sua mãe, estava ao lado, as mãos trêmulas em frente ao rosto. Isto pode ser sério, Henrique. Você precisa... Mas a frase não saiu. O medo em seus olhos dizia tudo. Então, sem aviso, as luzes começaram a piscar. Um alarme sonoro cortou a sala e o pânico tomou conta. Henrique sentiu um nó se formando em seu estômago. Eu não posso perder mais ninguém, ele gritou. Nesse momento, uma ideia atravessou sua mente. O que mais poderia acontecer? Enquanto o caos tomava conta, Henrique se virou para Alex. O que você sabe? O que está acontecendo? Ele exigiu, sentindo a angústia crescer. Antes que Alex pudesse responder, um corpo entrou pela porta como um vendaval. Está tudo indo para o inferno, gente! O homem exclamou com um olhar aflito. Era um bombeiro, seu uniforme desarrumado. Uma explosão no setor de emergência. Estamos evacuando todo mundo. Cada palavra era um soco na barriga de Henrique. Camila se virou, os dentes cerrados, a voz cheia de indignação. Você está brincando. O que mais? Ninguém queria acreditar na gravidade da situação. O pânico se alastrou e Henrique sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Precisamos ir agora! Gritou a médica, puxando-o. Os monitores começaram a apitar descontroladamente. Mas meu pai, eu não posso deixá-lo! Ele respondeu, lutando contra a pressão do grupo que se formava à porta. Ele não vai aguentar. Temos que sair antes que seja tarde. Um grito assustador ecoou do corredor. Henrique viu uma sombra se movendo, um grupo descontrolado correndo, pânico em seus rostos. E então uma explosão de luz e som estourou do outro lado da sala, como um trovão. Instintivamente, ele se jogou sobre Camila, protegendo-a. Quando a poeira assentou, tudo parecia paralisado. O que era aquele barulho? O que estava acontecendo? O olhar de todos estava fixado na entrada, em choque. Uma figura apareceu, seu pai. Mas não era o homem que ele conhecia. Ele estava mais pálido, os olhos arregalados de terror. Henrique! Ele gritou, a voz quebrada. Você precisa saber. Eu? Mas antes que pudesse continuar, a luz do monitor começou a piscar drasticamente e Henrique sentiu que o mundo desabava ao seu redor. O médico se precipitara até ele, mas a expressão de horror em seu rosto era inconfundível. A verdade é mais complicada do que você imagina, Henrique. Seu pai, ele pode não ser seu pai. Tem mais do que revelações aqui. Cada palavra cortava como vidro. Como assim? O que você está dizendo? A mente de Henrique estava turva. As peças do quebra-cabeça começando a se moldar e se distorcer. A realidade parecia distante, como uma sombra. E então, como um trovão,
Um grito ecoou pelos corredores. Socorro! Alguém me ajude! O som vinha de uma mulher caindo no chão. Uma mulher que segurava um papel amassado. Quando o foco se ajustou, Henrique reconheceu o rosto. Era uma mulher conhecida. Alguém que ele nunca imaginaria ver ali. Uma antiga amiga de Tatiana. Ela olhou diretamente em seus olhos, e as palavras que saíram de seus lábios foram como um raio. Ei, Rick! Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu com sua mãe e sobre a sua história. O tempo pareceu parar. O que era essa verdade? O universo deles estava prestes a se dividir em subdivisões, desconexas e potencialmente devastadoras. Henrique sentiu o frio subir pela espinha. Mãe, o que você quer dizer? E enquanto essa nova revelação pairava no ar, ele percebeu que tudo se tornara mais complexo do que jamais imaginara. A realidade estava se fragmentando em 1000 direções, cada uma delas mais aterrorizante que a outra. E nesta tempestade de segredos, um novo mistério se formava no horizonte. Sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Henrique olhou para a mulher caída, o coração acelerado. O que você quer dizer com a verdade sobre minha mãe? A sala estava um caos. A enfermeira que gritou se aproximou correndo, mas todos estavam presos naquela revelação. Camila estava ao seu lado, a expressão sombria. Você precisa ouvir. É sobre sua mãe e o passado dela. A mulher ofegava, tentando recuperar o fôlego. Eu sempre soube, mas nunca tive coragem de contar. Seu olhar era de puro desespero. Já era tarde, mas agora parecia que o tempo parava. Henrique franziu a testa, confuso. Sobre o que você está falando? O que tem minha mãe a ver com Camila? Ele sentia seu estômago revirar. Como vocês se conhecem? Eu era amiga da sua mãe, a mulher gaguejou. E o que você não sabe é que sua mãe estava envolvida com o homem errado. Um homem perigoso. A cada palavra um novo peso se somava aos já existentes em seu coração. Perigoso? Camila repetiu, a voz tremendo. O que você quer dizer com isso? Ele era um traficante, Henrique. E sua mãe, ela fez escolhas. Mas havia algo mais, algo que você precisa saber. O ambiente parecia estar sufocando. Estrondos ecoavam dos corredores, mas nada disso parecia importar agora. A sala estava só eles e o peso da verdade. Henrique estava prestes a perguntar mais, quando o chão sob ele tremeu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, e as luzes começaram a piscar. Uma explosão distante, e a segurança do hospital foi abalada. O medo tomou conta de todos. Os gritos de pânico começaram a ecoar fora da sala. Para onde vamos? O que está acontecendo? Gritou Henrique. Mas a mulher tentou se manter calma. Não é seguro aqui. Precisamos sair. Henrique colocou o peso das situações na balança. O que aquela mulher, que tinha informações cruciais sobre sua vida, sabia a respeito do que atravessava aquele corredor? Ele sentiu uma onda de raiva e confusão. Você não pode simplesmente usar palavras vazias. O que mais você sabe? A verdade pode me destruir. Camila segurou o braço de Henrique e a conexão entre eles era palpável. Se ela está certa, precisamos saber tudo, Henrique. Ele sentiu o nó na garganta. As coisas são mais complicadas do que você imagina. Nesse instante, a porta se abriu com grande força. Um grupo de segurança surgiu, empurrando todos com gritos de ordens.
Todos para longe da área de risco. Evacuem imediatamente. Digamos que a situação estava caótica. Mas na cabeça de Henrique, o mundo estava virando de cabeça para baixo. Em meio ao tumulto, os olhos de Henrique se fixaram na figura de seu pai. Ele entrou cambaleando, pálido, olhos arregalados. Henrique, precisamos conversar. As palavras saíram entrecortadas, mas ele parecia perdido. Não conseguia entender o que estava acontecendo ao seu redor. Pai, o que você está fazendo aqui? Henrique exclamou, a confusão transparecendo em seu rosto. Não é seguro! Mas o olhar do pai foi além do pânico. Havia uma urgência que paralisava a sala. Eu tenho que te contar. Você pode estar em perigo. O pai deu um passo hesitante. A verdade vai te chocar, Henrique. Você não é quem pensa que é. As palavras caíram no silêncio como uma pedra. Henrique sentiu a terra sob seus pés rugir. Ele olhou para sua mãe, para Alex e para a mulher que estava caída, agora se levantando com dificuldades. Uma nova onda de choque passou pela sala. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia respirar. Você não é meu filho biológico, o pai disse. A revelação atravessou o coração de Henrique como uma faca. Tudo o que ele acreditou, toda a vida que construiu, agora parecia desmoronar. Camila soltou um grito, a mão na boca. Você está brincando? O olhar dela era de puro desespero. Os murmúrios se espalharam pela sala, cada um tentando processar a nova realidade. O quê? Como assim? O que significa? Henrique estava tonto. Seu passado, toda a sua vida, estava sendo reescrita em um instante. Quem sou eu? Então, assim que a verdade pairou no ar, um novo estrondo ao fundo se ouviu. Os alarmes soavam mais intensamente, e todos nessa sala estavam interessados no que estava por vir. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? Henrique sentiu a vertigem tomar conta de sua mente. O mar de informações, segredos e revelações estava prestes a inundá-lo, mas ele não sabia como nadar nesse oceano de incertezas. E no fundo, algo lhe dizia que tudo aquilo estava apenas começando. Henrique sentiu o chão tremer sob seus pés ao ouvir as palavras do pai. Você não é meu filho biológico. O coração dele disparou. O mundo estava desmoronando. O pânico tomou conta da sala. Camila, ao seu lado, mal conseguiu respirar. O que você quer dizer com isso? O pai olhou para Henrique, os olhos cheios de pavor. Era como se uma bomba tivesse explodido no meio deles. A verdade é mais complicada do que pensei. Seu verdadeiro pai, ele ainda está por aí. As palavras escaparam como um sussurro, mas atingiram Henrique como um soco no estômago. Meu verdadeiro pai. Henrique não conseguiu entender. Camila agarrou o braço dele, os olhos arregalados. Como assim? Isso é loucura! Ela olhou de um lado para o outro, tentando absorver tudo. Os murmúrios começavam a aumentar ao redor deles, e o clima estava prestes a explodir. O médico que havia falado antes entrou de novo. Sua expressão, agora, mais séria. Precisamos de silêncio. Um aviso chegou do setor de emergência. Um vazamento de gás. É uma situação crítica. Cada palavra parecia deixar uma marca. O pânico escorreu como uma onda, arrastando todos com ele. Henrique olhou para a porta. A saída parecia distante. O que está acontecendo aqui? Ele gritou. A sala estava pegando fogo em emoções. O barulho dos alarmes ecoava, cortando o ar pesado. Precisamos sair agora! A enfermeira, que estava em choque, disse, puxando a mãe dele pela mão. A Zira parecia perdida, não sabia o que fazer. Henrique não conseguia pensar, a mente rodando. Então tudo aconteceu rápido.
Uma explosão distante. A estrutura do hospital tremeu e as luzes começaram a piscar. Um grito abafado ressoou de um corredor. Socorro! Alguém ajude! Equação do desespero criava uma atmosfera de horror. Papa! Pai! Gritou Henrique, enquanto via o pai desabar na cama, a expressão de dor estampada no rosto. Alex, que estava em silêncio até então, aproximou-se do pai, tentando mantê-lo acordado. O que está acontecendo? Fale comigo! Com um movimento brusco, a mulher que tinha caído antes se levantou. Eu sei quem ele é! Eu sei o que aconteceu. Todos se viraram para ela e a sala ficou em silêncio. O tempo parecia parar. Isso é mais do que uma questão de pais e filhos. É sobre a sua segurança, Henrique. Seu verdadeiro pai não é só um nome. Ele está atrás de você. A tensão subiu como uma tempestade. Por que você não disse isso antes? Gritou Tatiana, se aproximando. Você estava em perigo então. Cada palavra jogada ao vento era como um novo golpe. A mulher parecia prestes a quebrar. Porque eu tinha medo. Medo do que ele poderia fazer se soubesse que estava aqui, perto de você. A afirmação dela ecoou pelo quarto e Henrique sentiu o frio no estômago. A explosão veio novamente, mais perto, e os monitores começaram a gritar. Saiam agora! O médico gritou, puxando a Zira e a enfermeira. Mas quando Henrique olhou, já não conseguia ver seu pai sob as cobertas. Nem Alex. Ele tropeçou em direção à cama e tudo ao seu redor parecia girar. Pai! Não! O que está acontecendo? Um grupo de enfermeiros passou voando do lado dele, tentando controlar a situação. Nesse instante, a porta se abriu novamente, mas não havia ninguém de pé. Era uma sombra, medonha e familiar. Eu sou ele. Fim! A figura disse. Henrique congelou. Era a última pessoa que ele esperava ver. Eu sou seu pai. O choque atravessou o ambiente como um raio. Tudo parecia irreal. A confusão era palpável. O que isso significava? Como era possível? Henrique sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. A verdade não poderia ser mais complicada do que isso. Agora não era apenas o mistério de quem era seu pai biológico, mas um novo nível de revelação, um novo nível de desespero. Henrique parou, querer entender, mas tudo o que sentia parecia estar além da compreensão. O caos do hospital se fundia com os ecos de segredos de sua família, e a intenção de evitar o que estava prestes a desabar passou a ser impossível. O futuro dele estava em jogo, e agora ele precisava decidir se deveria enfrentar tudo isso ou correr. A pressão no peito aumentava. A escolha estava prestes a ser feita. Henrique paralisou ao ouvir a revelação. A figura diante dele, que havia se escondido pelas sombras da sua vida, agora era revelada como seu verdadeiro pai. A dor e confusão eram intensas. Como você pôde fazer isso comigo? A raiva e a vulnerabilidade se misturavam em sua voz. Ele queria entender, mas a verdade parecia cuspir mais segredos a cada instante. Camila, corajosamente, tomou a frente. Isso não é normal. Precisamos saber mais. Que ligação você tem com ele? A determinação na voz dela era palpável, e Henrique se sentiu um pouco fortalecido pela presença da irmã ao seu lado. Seu verdadeiro pai, agarrando a beira da cama, respirou fundo. Foi um erro, Henrique. Eu precisava te proteger. Sua mãe fez escolhas difíceis, e eu fiz o possível para manter você longe desse mundo. Ele lançou um olhar desesperado para a mulher caída. Ela não merecia essa vida.
A enfermeira gritou do corredor, cortando a tensão que pairava no ar. Precisamos evacuar. Agora! Uma nova onda de pânico se espalhou. Mas Henrique sabia que a verdade precisava ser revelada antes do caos tomar conta totalmente. Espere! Henrique gritou, erguendo a voz. Antes de tudo acabar, você precisa me dizer quem sou. O que mais você esconde de mim? Seu olhar estava fixo no pai, ansioso por respostas. O clima na sala se tornava eletricamente pesado. Um silêncio ensurdecedor tomou conta, interrompido apenas pelo barulho estrondoso de uma nova explosão lá fora. As luzes piscaram, mas Henrique estava imerso em suas emoções. Ele olhou para Camila e depois para a figura de seu pai. Não dá para resolver isso aqui, não é? Precisamos encontrar um lugar seguro. Sim, vamos sair agora. A enfermeira insistiu novamente, puxando-o para o corredor. Espere! Gritou a mulher, sua expressão intensa. Henrique, você precisa saber sobre a maldição que ronda sua família. Existe uma conexão com o passado que pode ameaçar a todos nós. A urgência nas palavras dela exaltava ainda mais a tensão. O que mais poderia haver? Que tipo de vida estava prestes a desabar sobre eles? Enquanto caminhavam apressadamente pelo corredor, Henrique sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Barulhos de passos apressados e gritos se misturavam ao alarme e ao som de sirenes. Cuidado! Alguém gritou. Tudo aconteceu tão rápido. O grupo se espremeu em torno de uma saída de emergência e o caos aumentava. Mas, ao mesmo tempo, Henrique sentiu algo dentro dele. Era um impulso, uma decisão que ele precisava tomar. Ele precisava abraçar seu destino, não importar quão sombrio fosse. Pai, um dia quero saber a verdade completa. Não vou deixar isso assim. Seu coração batia forte e a determinação preenchia cada fibra do seu ser. Era hora de encerrar os ciclos de dor e segredo. Quando finalmente alcançaram o estacionamento, uma brisa fresca os envolveu. A noite estava escura, mas as estrelas brilhavam, como se prestasse atenção à sua luta. Henrique virou-se para Camila. Estamos juntos nisso, certo? A conexão que eles compartilharam agora era mais forte do que nunca. Com certeza, Henrique. Não vamos deixar isso acabar aqui. A confiança nos olhos dela fez Henrique sentir que havia esperança. O grupo começou a se dispersar, mas Henrique os deteve. Não vamos nos perder de novo. Eu quero um futuro diferente. E ao olharem todos para o céu estrelado, Henrique sentiu que, mesmo em meio ao caos, havia uma nova história a ser escrita. Um mistério a ser desvendado, um caminho que, com coragem e união, eles podiam trilhar juntos. E nesse momento, entre promessas e novas possibilidades, a expectativa do que estava por vir pairava no ar. O futuro estava cheio de perguntas, mas Henrique sabia que, independentemente do que acontecesse, eles enfrentariam isso juntos. E se você também quer saber a sequência dessa história e não perder nenhum capítulo dessa trama intensa, se inscreva imediatamente no canal. Este é o momento para você demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essa história para mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ouvir de vocês. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte.